Olá para você que acompanha as redes digitais do portal Foco no Fato. O nosso programa Política em Foco da semana, nosso programa semanal que recebemos autoridades, políticos, economistas, para falar sobre os assuntos em alta na sociedade, para a gente debater, falar sobre o que realmente importa. E nessa semana a gente recebe o economista Max Cohen, ele que é um economista renomado, uma vasta experiência na área acadêmica, empresarial. E, primeiramente, obrigado, Max, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer estar com você. Então, iniciando a nossa entrevista, Max, primeiramente, fala um pouquinho sobre sua vida, como você se interessou por essa questão da inteligência artificial. Eu posso dizer que senti na pele, assim como tantos outros brasileiros e outros profissionais ao redor do mundo, que a necessidade nos move, né? Eu fiz a graduação em Economia, fiz um mestrado em Administração na Federal de Santa Catarina e o meu doutorado em Administração e Sistemas de Informações na Fundação Getúlio Vargas. Mas nem por isso de ter chegado ao topo da trilha acadêmica que nós temos na universidade, né? Não significa que nós devemos parar. O aprendizado tem que ser contínuo, né? Então, a minha ida para a inteligência artificial foi no ano de 2018, quando eu, minha esposa e filha, resolvemos emigrar para Israel. E, naquele momento, ir para Israel, claro, trabalhar em Israel só com os títulos que nós tínhamos na época, até um doutorado, não eram suficientes, né? Porque administração, economia, contabilidade, direito são áreas saturadas no mercado profissional, no mercado de trabalho. E, naquele momento, algumas funções ou algumas novas profissões estavam sendo sinalizadas, entre elas cientista de dados e engenheiro de machine learning, né? Engenheiro de aprendizado de máquina. E quando eu olhei, eu disse, espera aí, isso aqui eu já sei a metade, né? Por conta do conteúdo que a gente recebe nos cursos, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, com estatística, pesquisa, né, análise de mercado, tal. Então, eu precisei estudar apenas uma linguagem de computação e eu escolhi Python, né, e programo em Python até hoje. E caí de cabeça em inteligência artificial para poder ir para Israel. Então, de lá para cá, eu continuo meus estudos, tenho um pé em economia, análise econômica, análise de empresa, análise de governo, né, análise de política econômica, e o outro pé em tecnologia, com destaque para a inteligência artificial. Certo. A inteligência artificial ela está sendo muito debatida hoje em dia, né? Em vários aspectos da sociedade, na área industrial, na tecnologia, nas redes sociais. Voltando para a área da indústria, o senhor pode fazer um resumo para a gente, para o nosso público, dessa questão, como está sendo introduzido a IA, né, na indústria, e essa questão da substituição da mão de obra humana. Perfeito. Esse é um momento importante, porque qualquer empresa, e não só a empresa, mas os países, as nações, buscam por aumento de produtividade. E aumentar a produtividade significa eu produzir mais com menos. Hoje nós estamos falando de IA, mas recentemente, e não faz muito tempo, estávamos falando, a pauta era robótica, né? Eram robôs. E esses robôs foram introduzidos em montadoras de automóveis, injetoras plásticas, que nós temos, por exemplo, aqui no Distrito Industrial, insersoras de mecanismos de microprocessadores, de memória, né? A introdução da robótica diminuiu postos de trabalho? Sim. Um robô ocupou o posto de vários seres humanos, não só no Polo Industrial de Manaus, como fábricas no Brasil e no mundo. Temos mais uma leva, né? IA vai desempregar? Com certeza, né? Então, alguns mais e outros menos serão afetados. Não dá para dizer um número exato. Vamos perder quantos postos de trabalho? Isso se tem alguns palpites, né? Mas não há um número exato hoje. A realidade única que nós temos sim, né? Postos de trabalho serão trocados, novas funções ou novas formas de trabalho serão inseridas. As fábricas, além dos robôs, vão ter robôs
com inteligência artificial. Então, significa inteligência artificial, um dos usos é diminuir o erro, né? Então, o aprimoramento de IA para robô significa que o robô vai diminuir menos o erro, ele vai errar menos, ele vai ser cada vez mais preciso. E as pessoas, então, nós, seres humanos, precisamos, então, escolher para onde ir, que formas de trabalho nós queremos hoje para nos mantermos empregados, para nos mantermos no mercado de trabalho. A gente vê muito nos filmes, nas séries, né? Esse cenário da total substituição da máquina pelo homem, pela IA, né? A gente está distante disso? Isso realmente vai acontecer no futuro próximo? Ou é algo ainda muito distante? Como o senhor vê essa questão? Então, essa tua pergunta me remete, como fã do Schwarzenegger, né? Skynet no Exterminador, né? Não tenha dúvida. Skynet é aquela grande máquina que se tornou consciente e começou a dominar tudo. Nós ainda não estamos perto disso, tá? Ainda tem praia, né? Tem muito chão aí pela frente. É impossível esse cenário? Não, eu acho que ele não é impossível das máquinas estarem trabalhando a pleno vapor e ocupando todos os cantos de trabalho, mas, por enquanto, ainda é ficção. A realidade hoje é nós, seres humanos, estamos usando inteligência artificial para aumentar a nossa produtividade. Então, veja um caso extremamente simples, que pega uma autoridade, né? Um presidente de um país, um governador, um prefeito, ou o presidente de uma empresa. Essas pessoas não têm tempo, pelos cargos que exercem, de escrever o seu discurso. Vai ter que fazer um discurso, normalmente é uma coisa comum, e normalmente essas pessoas têm um assistente para escrever o discurso. Um assistente que tem uma capacidade de escrita, né, e de conteúdo sobre a temática na qual a autoridade está envolvida e faz. Hoje, nós podemos dizer que esse assistente ele está com os dias contados, né? Porque aí você tem um assistente chamado ChatGPT, um outro assistente chamado Grok, um outro assistente, pega aí vários. Eles escrevem muito bem, né, sobre qualquer tema que possamos dar a eles. E eles também têm a capacidade de mentir. Mentem muito bem, né? O ChatGPT, às vezes, nos responde numa clareza e numa determinação dizendo que aquilo está certo. E se a pessoa não entende, por exemplo, eu sou um economista, especialista em IA, atuo com investimentos e finanças, não sei absolutamente nada sobre fisioterapia. Se eu fizer uma pergunta sobre fisioterapia, a resposta do ChatGPT é tão contundente que eu tenho que aceitar. Então, para resumir, o nosso momento hoje, 2025 e os próximos anos, é um trabalho em conjunto. É a IA sendo o assistente direto, aonde nos dá suporte à decisão, e a IA tomando alguma decisão, como um robô, né? O robô lá na indústria, coloca ou não coloca o parafuso? Aperto muito ou não aperto? Essas decisões, elas são automatizadas, ficou por conta do robô. Da mesma forma que os carros, hoje se pensando um táxi sem o motorista, né? Então, o táxi, um carro autônomo, ele, por ser autônomo, ninguém vai precisar dizer nada para ele, ele vai fazer o caminho sozinho. Então, essas máquinas, sim, mas está distante de ser todo o mercado de trabalho, de toda a economia, ou de todo o nosso dia a dia. A gente vê a indústria substituindo a mão de obra pela IA, né? Em que cenário a gente está atualmente? É um cenário grande de demissões de funcionários, de colaboradores, para implementar a tecnologia artificial, a inteligência artificial? Ou as empresas ainda contam, claro, né, com menor contingente de funcionários, mas a visão delas daqui para frente é fazer essa substituição, emergir totalmente para a IA? Revoluções, né? Revolução industrial, né? E outras grandes mudanças que nós tivemos na economia, nos mercados. Economia
uma visão de trabalho ou uma economia na visão de produção, elas nunca são, essas revoluções ou essas grandes mudanças nunca são do dia para a noite, da segunda para terça-feira e a coisa tudo mudou. Elas são progressivas. Até mesmo as empresas, como organizações, as pequenas até conseguem modificar os seus protocolos, os seus procedimentos, né, em questões de semanas. Mas grandes empresas levam meses, né? Veja só até, por exemplo, o presidente Trump querendo que a Apple deixe de produzir na China, deixe de produzir na Índia e vá produzir nos Estados Unidos. A Apple, para mudar uma fábrica, vai levar mais de um ano, né? Tal. Então, a inteligência artificial indo para as fábricas, elas vão por etapas. Por quê? O processo produtivo na fábrica, primeiro tem que testar para saber se funciona, né? A nova inteligência artificial com o novo processo produtivo, ele funciona. Então, a indústria testa, né? E não vejo algo do tipo que as pessoas se apavorem e saiam correndo do tipo, vou perder meu emprego. Não é isso. Mas tem que ter um alerta para que essas pessoas, todos nós, trabalhadores, seja que estejam numa linha de produção, seja que estejam na área de gestão, executivos num patamar mais alto na empresa, precisam parar e se perguntar o que é que eu preciso aprender hoje, né, para melhorar a minha capacitação técnica, para melhorar o meu currículo, né? E a IA precisa estar junto para essa pessoa estar preparada. Certo. Agora mudando de assunto, mas ainda na área da economia, né? Tem um assunto muito polêmico que nos últimos meses, né, está agitando a política, a economia, que é o suposto, né, fim da Zona Franca, como estão se dizendo, né? Por conta, né, da criação da Zona Franca do Distrito Federal, em torno de que ainda é um projeto inicial, que ainda precisa passar por todo o trâmite legislativo, mas que já está causando espanto. Maxi, a Zona Franca vai acabar? De Manaus vai acabar? Olha, depende. Essa não é a primeira tentativa. Já aconteceu no passado, algumas décadas atrás, da inserção de um novo projeto para discussão dentro do Congresso Nacional que vislumbrava uma Zona Franca em Brasília. E o depende é do seguinte, se for aprovado, né, eu diria que sim. Né? Não precisa nenhuma lei nova para terminar a Zona Franca. Né? Uma lei no sentido de você tem uma lei que criou a Zona Franca e você tem uma nova lei dizendo que vai extinguir a Zona Franca. Não. Agora, uma lei criando uma Zona Franca em Brasília, com certeza as empresas que estão em Manaus vão migrar para Brasília, e por dois motivos. Em primeiro lugar, a distância de Brasília para o consumidor nacional ela é menor, porque Brasília está mais próxima do consumidor do polo industrial de Manaus, que basicamente é o estado de São Paulo, é o sudeste do Brasil e depois o sul do Brasil, né, nessa ordem. Brasília estaria mais próximo Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Menos tempo de transporte. O segundo é a infraestrutura. Brasília vai ter mais estradas, mais opções para distribuir a carga que sai das possíveis, prováveis indústrias que eu espero que não existam. Né? Então, por conta desses dois itens, se você tem uma nova empresa internacional que venha para o Brasil produzir, fazer a manufatura do seu produto, entre Manaus e Brasília, ela vai dizer, não, eu vou ficar em Brasília, os custos logísticos vão ser menores, tenho mais opções de estradas e estou mais perto do meu contribuinte, do meu cliente. Então, resta saber se esse projeto que está em andamento no Congresso, se ele vai sobreviver ou não. Então, particularmente, eu espero que os nossos congressistas sejam rigorosos, né, no debate e sábios também no sentido de fazer alianças com os demais estados, com os demais políticos, para mostrar que a Zona Franca de Manaus ela só foi criada em Manaus por conta da dificuldade de logística para essa região. Então, abre mão
de tributos, né? Se põe, então, incentivo fiscal em troca dessa falta de logística que nós temos na Amazônia, né? A dificuldade de se chegar no meio da Amazônia. Ter uma zona franca em um local populoso, de fácil acesso, etc., não faz sentido. A questão da logística, então, é o principal... É o único ponto. Porque vai ter os mesmos... Segundo o projeto de lei, vai ter os mesmos incentivos, os mesmos benefícios, né? Correto. Então, olhando por esse lado, se for criado uma outra zona franca em qualquer lugar do Brasil, vai ter sempre esse receio, então, de acabar aqui a Zona Franca de Manaus, tendo em vista a questão da logística. Porque aqui a gente, como se sabe, né, não tem ligação... Quer dizer, tem, né, a BR-319. Não, enfim, não tem. Não tem. Na BR-319 não tem. Enfim, que é uma longa história, né? É isso. Mas, então, a questão da logística, então, é o principal ali, é fundamental quando se olha por essa questão. Correto. A não ser, que eu acho que não cabe, dessa nova Zona Franca, ela fosse especificamente para produtos que são proibidos em Manaus. Então, na Zona Franca de Manaus, não pode ter fábrica incentivada, pode ter fábrica, mas não com incentivos. Para automóveis, perfumes, armas e munições. Esse tipo de produtos podem ser produzidos, mas tem que pagar todos os tributos que se pagariam em qualquer outro canto do Estado. Então, quem sabe não pudessem os legisladores estarem pensando ali em Brasília com esses itens que não são produzidos em Manaus. Aí eu acho que aí tudo bem. Mas abrir o espaço para qualquer novo projeto chamado Zona Franca, já que são apenas esses poucos itens que não podem receber incentivo em Manaus, não me parece uma coisa muito salutar ou inteligente, né, da nossa parte. Precisamos, nós como amazonenses, mostrar para o restante do Brasil por que foi criado Zona Franca em Manaus, dadas as dificuldades que nós temos, e que uma outra Zona Franca com o mesmo propósito inviabilizaria a operação em Manaus. E com o fim da Zona Franca aqui em Manaus, no Amazonas, o quão seria prejudicial para a nossa população, para o nosso estado? Olha, seria... vamos no popular, né? Aquela facada de morte, né? Algo nesse sentido. O empresário Jaime Benchimol fez uma palestra há uns 3 anos atrás na Associação Pan-Amazônia e ele levou um estudo que ele fez, na época, com os seguintes dados. O polo industrial incentivado, né? A indústria incentivada em Manaus é tão importante que, se tirarmos a indústria incentivada e trouxermos, por exemplo, todo o turismo, todo o gasto de turismo que foi feito no Brasil, todos os turistas que visitaram o Brasil, viesse somente para Manaus, isso representaria apenas 1% do que a indústria em Manaus gera de renda. Então, é algo bem gigantesco a questão tributária, do quanto rende de tributos para o nosso estado, Sim, tendo em correto. visto que vai para a UEA, né? Parte desses tributos, né? Isso, então, correto. com o fim, né? Assim, são dimensões gigantescas, né? Isso. Prejudiciais para o nosso estado, né? Não existe outro segmento ou outra indústria que venha... outra ideia de indústria, né? Outra ideia de produção, outra ideia de renda, que seja factível hoje para substituir o projeto Zona Franca de Manaus, para substituir a indústria incentivada que nós temos aqui. Se acabar a indústria daqui, a necessidade é que se transfira as famílias para que as mesmas busquem empregos em outras regiões do país. Aqui se torne inviável. Sim. E a gente viu recentemente, né, um ex-deputado, né, falando que sente arrepios por saber que um parlamentar do nosso estado não entende muito sobre essa questão tributária, né, do nosso sistema. É como se houver essa questão dos tributos, do sistema, né, de como ele é feito. Então, a gente segue um padrão, esse é o ideal para o nosso estado, para o nosso país também. Buscamos uma visão histórica para poder entender. Então, quando você pensa
na Zona Franca de Manaus, ela foi desenhada na década de 60, frente às necessidades que nós tínhamos naquela época. De lá para cá, o sistema tributário no Brasil ele ficou cada vez mais complexo. Né? Complexo no seguinte sentido: você tem um imposto chamado ICMS, ou um imposto chamado IPI, ou um imposto chamado Imposto de Renda, mas que existe uma série de isenções, incentivos, alíquotas das mais diversas possíveis, que tornam o nosso sistema tributário extremamente complexo. Né? Então, vislumbrar um novo sistema tributário, né, como se tem agora com a reforma administrativa, você tem um esforço de tornar mais simples, né, com menos regras, né, enxugar, mas necessariamente precisa levar o projeto Zona Franca de Manaus junto, porque a menos que alguém dê uma resposta extremamente boa para o estado do Amazonas, não ter a Zona Franca de Manaus, a isenção de tributos dentro da reforma administrativa, nós não tem outra solução. Né? Cito novamente o Jaime Benchimol. Ele procurou ver turismo, mas já chegou e disse, olha, mesmo que todos os turistas que visitam o Brasil interno e os estrangeiros viessem para Manaus, não seria suficiente para substituir a indústria que está em Manaus. Certo. E abordando a questão também, o senhor tem um projeto, né, sobre a questão da inteligência artificial, então você pode falar um pouco sobre ele, o que ele é, onde ele atua? Claro. Nessa questão da reforma tributária, é um ambiente muito bacana para a gente aplicar inteligência artificial. Mas esse foi o último que eu ensinei a um agente de IA. Na verdade, eu trabalhando com inteligência artificial, eu uso para criar portfólios, para identificar tendências, identificar indústrias, analisar conteúdo financeiro e contábil. Com o advento do ChatGPT, né, e todas essas IAs que nós estamos vendo aí, há um ano atrás eu poderia dizer, olha, isso são tecnologias para entretenimento. Né? Podemos brincar com elas, mas nós não vamos ganhar dinheiro ou não sirva para ser algo sério, para nos dar uma resposta séria. Só que todos esses modelos e essas empresas com suas equipes que estão por trás dessas inteligências artificiais, o pessoal tem buscado excelentes resultados. Então, no ano de 2025, tenho feito perguntas para esses modelos e as respostas são fantásticas, né? São fantásticas. Então, 2 meses atrás, eu criei um agente de IA e dei para ele um conhecimento sobre, especificamente, um domínio dentro de finanças, então, específico sobre investimentos nos Estados Unidos, Bolsa de Valores americanas, com um conjunto de robôs que coletam as informações que esse agente precisa para tornar o agente capaz com um conhecimento diário a respeito de mercado de valores. E a resposta do agente é muito boa, é muito precisa. E aí chega numa situação do tipo, eu tenho 100, 200, 300 empresas para analisar. Como é que eu faço para analisar de uma por uma? Eu vou ter que ler o planejamento estratégico da empresa, eu vou ter que ler o balanço da empresa, eu vou ter que ler o relatório que ela manda para a SEC de cada uma. Né? Então, vão ser 100 empresas, ou 200 empresas, ou 300. No momento que você dá isso para o agente, ele, em poucos minutos, te dá a resposta e completa a análise de todas elas. Né? Ele lê todos os relatórios, ele conhece e tem acesso ao que é disponível publicamente. Então, tendo tido sucesso na aplicação de um agente de IA para a área de investimentos, me deparando com a temática da reforma administrativa na Federação do Comércio, assessorando o presidente, eu me vi tendo que criar um agente específico para esse conteúdo da reforma tributária, por conta da sua complexidade. Então, a reforma tributária, nós temos a Lei Complementar 214, que foi sancionada pelo presidente da República no início do ano, e essa lei entra em vigor com a primeira etapa da reforma tributária. É muito extenso, muitos artigos, tem elementos com exceções, enfim, são muitas regras.
né? Não dá para colocar em uma folha de papel, são muitas. E aí você pega a inteligência artificial e dá esse conteúdo para ela e você começa a fazer perguntas para ela, para você aprender e sair do zero, né? Perguntas, a IA vai responder de uma forma muito tranquila, perguntar quais são os elementos que estão com exceções frente à regra principal da reforma tributária, da reforma tributária. Quais são os artigos na lei complementar que tratam da atividade de comércio e serviço? Quais são os artigos que tratam de incentivos para a indústria? Então, a inteligência artificial na reforma tributária hoje nos ajuda para isso, inclusive com um simulador, né? Criei um simulador, ainda só o que nós temos. E agora esperar a próxima etapa. É um projeto bem legal. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Então, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mais um Política em Foco. E agora eu vou abrir um espaço para o senhor dar suas declarações, o que o senhor achou da entrevista. Ronaldo, muito grato mais uma vez pelo convite. Eu sempre me coloco à disposição dos amigos e colegas que estão na imprensa, nos organismos de comunicações dos mais diversos, que eu acredito que nós temos que comunicar aquilo que nós estamos em contato e vendo o mundo se transformar. Então, Zona Franca de Manaus é um assunto importante que a sociedade precisa estar ciente, né? Inclusive alertar os nossos deputados federais e senadores para que continue na luta, na boa discussão dentro do Congresso Nacional em defesa da Zona Franca. E da mesma forma, a inteligência artificial, que não deve ser vista como um vilão, né? Na verdade, você tem que abraçar a mudança e seguir em frente. Assim como torneiro mecânico era uma profissão num passado não muito distante e essa profissão sumiu, né? Outras profissões também irão sumir com o advento da inteligência artificial. E aí você pode me perguntar aí o que fazemos hoje. Continuamos estudando. Vamos estudar inteligência artificial no campo da contabilidade, da economia, da medicina, né, do direito, das engenharias, das mais diversas possíveis, da comunicação social e do jornalismo. Então, essa é a minha dica para quem nos assiste. Estudem, abracem a inteligência artificial, que esse é um novo caminho. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, esse foi mais um Política em Foco e até a semana que vem.